Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com uma informação extremamente importante envolvendo Lucas Paquetá. Vou dar logo um spoiler para vocês. O West Ham aceitou a proposta do Flamengo. Já dá para dizer que Lucas Paquetá é do Mengão? Não. Ué, como assim, Vene? Você aceitou a proposta? O que está acontecendo? Por que ainda não dá para dizer que o Lucas Paquetá é do Mengão? Calma, é isso que eu vou explicar no vídeo de agora e a gente vai trazer todas as informações nesse momento, porque o Flamengo enviou uma nova oferta. Essa nova oferta foi aceita pelo West Ham, mas agora ainda há um entrave e a gente vai contar para vocês que situação é essa. Como vocês podem ver, ainda estou com roupa de academia, vim correndo para casa para poder gravar esse vídeo e deixar vocês muito bem informados. Porém, gostaria de pedir a ajudinha de vocês para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Lembrando, hoje tem Fla-Flu no Maracanã, 6 horas da noite. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. E se você tá afim de fazer aquela fezinha, já sabe onde é. É lá no site da KTO, nossa parceira aqui no canal. Galera, vamos logo para as informações, que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para ouvir essas informações. Vamos lá. Nesse domingão, enquanto muita gente dormia, descansava, acordava de ressaca ou acordava às 5 horas da manhã, como eu fiz nesse domingão, o Flamengo trabalhava e enviou através do e-mail, obviamente, papel timbrado, tudo assinadinho, tudo documentado, assinado pelo presidente BAP, assinado pelo diretor José Buto, uma nova oferta ao West Ham para contratar Lucas Paquetá. Essa nova oferta foi no valor exato de 41 milhões de euros e 250 mil. Ou seja, é muita grana, muita grana. E lembrando, ainda tem imposto de 18% nessa operação aí que o Flamengo vai ter que assumir por ser uma negociação na Inglaterra e tem esse imposto que o Flamengo vai assumir, óbvio. Ou seja, é uma operação extremamente cara. Vamos lá, o Flamengo enviou essa oferta, um pouco mais de 41 milhões de euros, só que dessa vez foi o valor integral fixo. A última oferta que não tinha agradado tanto ao West Ham foi de 38 milhões de euros fixo, mais 4 milhões de euros em bônus, podendo chegar a 42. Dessa vez, o valor total é um pouquinho menor, porém, o West Ham vai receber tudo de maneira fixa, não vai depender do desempenho de Lucas Paquetá. E aí que está a situação. O West Ham virou e falou, beleza, nós gostamos dos números para liberar o Lucas Paquetá já nessa janela, nós gostamos. Mas a forma de pagamento ainda não agrada. E agora, Flamengo e West Ham estão discutindo essa forma de pagamento. Como é que o Flamengo pagaria ao clube inglês? Vene, acha que a situação está muito próxima de ser concretizada? Olha, gente, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu acho que as situações mais difíceis nessa negociação, o Flamengo já superou. Primeiro, o jogador quer voltar. Isso aí foi o principal motivo, inclusive, do Flamengo insistir tanto na contratação. Segundo, o West Ham, que antes já não queria liberar o Lucas Paquetá, já nessa janela, já pensa em liberar. Terceiro, o West Ham, que antes estava recusando as propostas do Flamengo, por conta de valores, agora já aceitou a proposta. Ou seja, o mais difícil o Flamengo fez, que foi convencer tudo e todos os lados a fazer a operação. Agora o Flamengo está discutindo a forma de pagamento. Gente, o investimento é alto? É alto. Vale a pena? Isso só o tempo vai dizer. Mas eu acho que a aposta, digamos, a aposta entre aspas, é muito boa do Flamengo. Eu acho, e eu venho repetindo isso várias vezes, vocês não têm noção da operação que é. Cara, olha isso, olha o que o Flamengo está fazendo, gente. O Flamengo está investindo 41 milhões de euros em um jogador de 28 anos, de seleção brasileira, que está jogando em altíssimo nível, embora não esteja vivendo seu melhor momento, porém um jogador que o Pep Guardiola gostaria de levar para o Manchester City. E eu ainda tenho que ouvir que o investimento
Ai, será que vale a pena? Eu ainda tenho que ouvir que não seria a maior contratação do futebol brasileiro já nessa janela, porque o Gerson joga... Gente, assim, eu sou apaixonado pelo futebol do Gerson, vocês que me acompanham sabem disso. Mas não tem comparação. O Lucas Paquetá ele está performando em altíssimo nível há anos na Europa. O Gerson, ele foi para a Europa e voltou algumas vezes. A melhor temporada dele na Europa talvez tenha sido no time francês, no Olympique, quando ele estava sendo comandado por Sampaoli. E olhe lá, o Lucas Paquetá... Gente, eu vou repetir, vamos lá. O Lucas Paquetá ia ser contratado pelo Manchester City a pedido do Pep Guardiola, um dos maiores, se não o maior treinador da história do futebol mundial. Pep Guardiola queria o Lucas Paquetá e ele só não foi para o Manchester City. Não foi porque o Pep Guardiola desistiu, foi porque teve aquela situação envolvendo fora das quatro linhas, aquela acusação toda em cima do Lucas Paquetá. Então, gente, seria uma contratação absurda e sem sombra de dúvidas, uma contratação de parar aeroporto, de parar futebol brasileiro, uma contratação que está dando o que falar já na negociação. O mundo inteiro discutindo, eu soltei a informação, todo mundo replicando na imprensa inglesa, teve jornalista inglês entrando em contato comigo para saber mais detalhes. Gente, não tem comparação. Vale a pena demais a contratação. E olha, você que está preocupado ou não com as finanças do Flamengo, você pode ficar muito tranquilo em relação a isso, sabe por quê? Porque o Flamengo, se chegou lá no West Ham e prometeu, é porque tem para pagar. O Flamengo não vai dever, o Flamengo não deve, o Flamengo tem nome no mercado. O Flamengo não precisa dar garantias bancárias. O nome do Flamengo é extremamente limpo, pelo contrário. Tem muita credibilidade. É Flamengo. Tem muita credibilidade no mercado. O Flamengo tem dinheiro para pagar. Nós podemos discutir se vale o investimento ou não, mas aí é uma outra história. Mas o Flamengo tem condições de pagar. Então, torcedor rubro-negro, desfrute do momento. Porque o Flamengo está muito próximo de repatriar Lucas Paquetá, que joga muita bola e faz várias funções em campo. Vai ajudar demais. O Flamengo pode jogar de ponta direita, pode jogar de volante, pode jogar de meia, até de ponta esquerda e até mesmo de centroavante, como ele jogou nos tempos de Flamengo com o Reinaldo Rueda. É uma contratação absurda, gente. Eu, basicamente, assim, vou ser muito sincero com vocês. Como torcedor, estou muito animado. Muito animado. Porque, antes de tudo, aqui tem um jornalista. Mas eu, como torcedor, eu estou muito empolgado com essa possível e provável chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo. Lembrando, contrato de 4 anos que eles vão firmar. Beleza? Tamo junto e fui! Alô, pessoal! Mais um vídeo no canal. Um vídeo com informações do Flamengo. É claro que nesse domingão tem um Fla-Flu e no vídeo de agora a gente vai trazer o provável time titular do Flamengo. Lembrando que o Felipe Luiz vai manter o planejamento de girar o elenco. Qual deve ser o time? Será que teremos estreia de um jogador contratado? O Endriel? A gente vai contar isso. Tem também o West Ham ganhando a segunda, novamente sem Lucas Paquetá, a segunda seguida no caso, nessa briga aí para não ser rebaixado na Premier League. O que isso pode mudar na negociação com o Flamengo? A gente vai trazer a nossa visão. E tem também o Wallace Hann. Lembra dele? Foi vendido ou não foi? Que fim levou o Wallace Hann? Vai para o Red Bull Bragantino? Vou dar um spoiler. Vai. E apuramos os valores detalhados dessa negociação e a gente vai trazer aqui, já que apuramos junto ao Red Bull Bragantino. Então, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação e também, é claro, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. É isso mesmo, galera. É o clube a ser batido aqui. E eu quero ver quem vai conseguir bater o Flamengo. O Flamengo chega como favorito aí para as principais competições. E pode chegar ainda mais favorito se conseguir a contratação de Lucas Paquetá já nessa janela de transferência. E por falar em Lucas Paquetá, ele novamente não jogou pelo West Ham nesse sabadão, machucado, tá? Não é por conta da negociação, pelo menos a informação oficial é essa. E o West Ham venceu 2 partidas seguidas já na Premier League, sem Lucas Paquetá, e está vivo na briga para fugir do rebaixamento. O que isso pode significar? Gente,
sejamos francos, não tem como eu trazer essa informação. Confesso para vocês que não conversei com nenhum dirigente do West Ham, mas vamos nos colocar no lugar da diretoria do West Ham e até mesmo do treinador. Se o time está conseguindo performar na ausência do Lucas Paquetá e o Flamengo fez uma proposta que chegaria a 42 milhões de euros, eu, no lugar da diretoria do West Ham, pensaria, gente, vamos correr atrás de um substituto, que a nossa janela de transferência fecha agora, dia 2 de fevereiro. Se a gente conseguir um substituto, fecha a venda do Lucas Paquetá, pega esse jogador e pronto. A gente vai trazer um jogador que quer estar aqui no dia a dia do clube, que quer vestir a camisa do West Ham, e vende um jogador que, com o passar do tempo, só vai se desvalorizar, com o passar do tempo, só vai ficar infeliz. Eu, particularmente, pensaria dessa maneira, mas eu não posso garantir para vocês que os dirigentes e até mesmo o treinador do West Ham vai pensar desse jeito. Então, se eu tivesse que opinar, eu acho que o bom desempenho do West Ham sem Lucas Paquetá, eu acho que é uma boa notícia para o Flamengo, nessa queda de braço, digamos assim, para conseguir convencer os ingleses a liberar o Lucas Paquetá já nessa janela de transferência, porque até o momento o problema em si não foi o valor da proposta do Flamengo, o problema é muito mais a data de liberação, porque o West Ham ainda entende que Lucas Paquetá é peça importante nessa briga para fugir do rebaixamento. E por falar em jogador de altíssimo nível, atuando na Europa, que esteve ou foi especulado, gente, Thiago Almada. Eu avisei vocês que essa história que o Palmeiras queria o Thiago Almada estava muito estranha. E Thiago Almada deu uma entrevista lá para a imprensa internacional, dizendo que vai seguir no Atlético de Madrid. Houve muitos rumores, mas a verdade é que eu estava tranquilo fazendo meu trabalho no clube e tratando de mostrar ao técnico que quero ficar. Está claro que vou seguir no Atlético. Gente, na boa, em nenhum momento ele esteve encostado, em nenhum momento ele pediu para sair, em nenhum momento ele esteve próximo de sair, e eu acho que em nenhum momento o Palmeiras de fato tentou a contratação desse jogador. Eu acho que foi muito mais cortina de fumaça. E por que eu estou falando isso? Porque eu vi muitos inscritos aqui no canal e seguidores nas outras redes sociais desesperados. O Flamengo tem que atravessar o Palmeiras. Eu fiz até um vídeo de opinião aqui, falando, se de fato isso tivesse acontecendo, o Flamengo tinha a obrigação de tentar o Thiago Almada, mas que achava estranho. Então, fica aí a entrevista do Thiago Almada para a imprensa internacional, dizendo que vai ficar no Atlético de Madrid. Eu, basicamente, achei muito estranho, porque, sejamos francos, ele aceitou passar pelo Botafogo porque ele tinha a certeza e a garantia que ele ia para o futebol europeu, tanto é que ele foi e depois ele foi vendido ao Atlético de Madrid. Inclusive o Benfica de Portugal é um clube que estaria interessado também no Thiago Almada. Eu acho que entre voltar para o futebol sul-americano, continuar na Europa e vestir a camisa do Benfica, ele ia acabar preferindo vestir a camisa do Benfica. Dito isso, vamos falar do que realmente acontece, o que aconteceu, que foi a venda do Al-Nassr do Flamengo para o Red Bull Bragantino. Bom, o Flamengo segue em silêncio em relação a isso. Apurei essas informações junto ao Red Bull Bragantino e o que me falaram o Bragantino vai pagar fixo 7 milhões de euros, que dá 44 milhões de reais basicamente na cotação de hoje. Além disso, tem metas a serem batidas, como número de jogos, enfim, se for convocado para seleção, essas coisas assim que a gente sabe, se for classificado para Libertadores. Então é isso, são essas metas em contrato que podem chegar a 3 milhões de euros, que dá cerca aí de 20 milhões de reais. Isso por 70% do atleta e o Flamengo mantendo 30%. Ou seja, é uma operação que pode chegar a 64 milhões de reais, tudo depende das metas. Porém, valor fixo, o que o Flamengo vai receber, 7 milhões de euros. Embora eu tivesse dito e também informado, assim como outros colegas, e aí eu mantenho aqui, o que eu disse foi através de uma apuração na ocasião, só que agora estou me corrigindo, não sei se os outros colegas vão ter a mesma informação que eu, mesmo caindo, entre aspas, de 10 para 7, o valor fixo caindo, eu ainda acho uma boa venda, porque com o passar do tempo o Al-Nassr ele só ia perder valor de mercado, porque ele não seria aproveitado por Felipe Luiz. Tanto é que o Flamengo aceitou vender mesmo não precisando, mesmo sendo um jogador de uma posição que teoricamente poderia fazer na ausência do Pedro. Então, pessoal, se o Felipe Luiz não quer utilizá-lo, é certo negociar. E os valores foram bons para um clube que vai pagar, porque o Red Bull Bragantino paga,
para um clube que vende bem. Olha o John, ele foi muito bem vendido agora para o Zenit, por exemplo. O Red Bull Bragantino tradicionalmente vende bem. Por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo vai manter 30% do atleta. Então ele vai ganhar um bom percentual futuramente. Porque se ele performar com a camisa do Red Bull Bragantino, o Bragantino vai vender bem. Então, no fim das contas, acho que foi uma operação maravilhosa para o Flamengo. Quero a opinião de vocês em relação a isso aí. Até porque o Wallace estava dando muito mais trabalho do que propriamente solução dentro de campo, né? Sejamos bem francos. Vamos agora falar do provável time do Flamengo para pegar o Fluminense nesse domingão. Lembrando, galera, Léo Ortiz, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro são jogadores que podem ser considerados titulares ou brigam pela titularidade e eles foram reserva contra o Vasco e entraram no segundo tempo. Então eu acho que dessa vez contra o Fluminense eles serão titulares e os que foram titulares contra o Vasco ficarão como opção no banco de reservas. O Endrel, que não tinha sido relacionado a tempo contra o Vasco, está à disposição, inclusive é o jogador que tem mais condições de jogo, porque ele estava no meio de uma temporada pelo Gil Vicente. Acredito eu que ele será titular e vai fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo. Se eu tivesse que arriscar ou opinar em cima de o que eu ouço ali nos bastidores, seria André, Varela, porque o Emerson Royal começou o último jogo, Léo Ortiz, Vitão, Daniel Salles, mantido na lateral esquerda, porque o Ayrton Lucas ainda não tem condições de jogo e não acredito com Alexandre começando, porém, com Felipe Luiz tudo pode acontecer. Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Se eu tivesse que arriscar um time titular do Flamengo, seria esse. Seria o meu palpite, em cima de informações também. Por exemplo, o Everton Araújo, eu acho que ele vai se titular, porque ele está muito bem fisicamente, ele foi muito bem avaliado. O Pulgar também. Esses dois jogadores foram muito bem avaliados fisicamente. Voltaram muito bem das férias. Os outros também voltaram, mas esses dois acima da média. Então, informação, por isso que eu acho que eles serão mantidos na equipe titular. Independentemente de qual equipe vá a campo, eu acho que vocês precisam entender o seguinte: o que aconteceu contra o Vasco foi algo assim assustador no bom sentido, pela forma que o Flamengo amassou o Vasco da Gama. Então não fique esperando que vá acontecer contra o Fluminense, até porque nos últimos anos o Fluminense tem dado muito mais trabalho ao Flamengo que propriamente o Vasco. Então, torcedor, caso não aconteça o que aconteceu contra o Vasco, digo, uma atuação belíssima, não reclame, estamos no meio de uma pré-temporada ainda. O Campeonato Carioca é um torneio de pré-temporada, o planejamento só foi mudado para o Flamengo não ter mais 2 jogos, porque se não se classificasse para aquele quadrangular, ia cair num grupo lá para disputar, para ver quem será rebaixado, e aí o Flamengo teria mais 2 jogos nesse calendário, que já é um calendário patético. Então, galera, tenha calma, tá? Vamos ter paciência. Porém, acho que o Flamengo fará um bom jogo. Palpite de placar? 2-1 Flamengo. E vocês, o que vocês acham? Tamo junto e fui!